Caímos, galera? Que loucura, gente. Nunca aconteceu isso, é a primeira vez. Pensei Pois que... é, tô aqui tentando resolver, não sei o que rolou não, mas caímos. Já voltamos. Diabo é ardiloso. Só uns minutinhos, tá, Felipe? Aí a gente volta. Só a galera entrar um pouquinho. De boa, de boa. Felipe, fala aí como está sendo o seu mestrado, aliás, o seu doutorado, né? Como tem sido essa experiência para você? Bom, é bem complexo, tá bem complexo, tá uma correria monstra, mas eu preciso etnografar melhor esse campo, essas experiências agora. Então, bom, eu preciso voltar para o Rio, não voltar a morar lá, mas eu preciso voltar mais vezes para o Rio, porque ano passado eu estava indo toda sexta-feira. Aliás, eu estava planejado para ir toda sexta-feira, mas entrou a pandemia e eu não fui, quase não fui esse ano lá fazer pesquisa de campo, né? Então, vou ter que retomar esse tempo ano que vem para fazer as pesquisas de campo, qualificar esses dados, voltar a entrevistá-las, mas agora eu já tô pensando em outras metodologias de escuta. Eu comecei essa escuta de uma forma, como eu posso dizer, muito espontânea, por trabalhar numa organização que escutava pessoas vítimas de violência e que fazia pesquisa de campo com pessoas vítimas de violência. Eu tinha uma condição de escutar essas pessoas. Mas agora eu acho que eu estou qualificando melhor o método, qualificando melhor a escuta. Então, eu tenho tentado fazer aproximações com teorias etnográficas, com etnopsicanálise, com psicanálise política. Essa interface entre psicanálise e política eu tenho explorado bastante, para tentar qualificar essa experiência de escuta das pessoas vítimas de violência, para aprofundar melhor essa relação com a linguagem da resistência, com a linguagem da revolta, com a linguagem da subversão. Então, eu estou nessa fase aí. Mas é muito difícil porque é uma pesquisa dentro da ciência da religião, então eu ainda não posso ultrapassar muito os limites epistemológicos do meu campo, mas só que eu faço muito diálogo com outras áreas, então depois, na hora de sintetizar e de encontrar um caminho, tá sempre muito complexo, né? Mas, sem contar que esse ano foi caótico, esse ano foi muito caótico nesse sentido. Eu espero que ano que vem as coisas melhorem um pouco. Mas é isso, eu estou no primeiro ano, agora eu vou fazer 2 anos no meio do ano que vem só, posso me qualificar até o final do ano que vem, e aí depois usar mais 2 anos para campo e escrita. Então, basicamente, eu quero entender como a experiência religiosa dessas mães vítimas, como é que essa experiência religiosa sustenta a prática política de luta contra o Estado e contra a violência do Estado. Então, essa experiência religiosa, ela não pode ser a experiência religiosa que se dá na forma institucional da religião ou na linguagem digamos, mais superficial da religião, porque essas práticas elas já estão muito envolvidas com o normativo da teologia, com o normativo da igreja. Assim. Então,
eu preciso escutar outras coisas e não tanto o discurso teológico. Eu tenho que escutar outros saberes, outras linguagens. Então, estou tentando qualificar isso daí. No caso, só enquanto o pessoal entra, só curiosidade pessoal. No caso, você acredita que foi mais difícil do que você imaginava? Porque normalmente a gente pensa, né, doutorado, nossa, e realmente é uma pesquisa e tanto. E a segunda pergunta é, você acredita que é muito gritante a diferença do seu doutorado se não tivesse uma pandemia? Então, sim, é mais difícil do que eu imaginava, por uma série de questões, mas eu diria também porque é um experimento metodológico não muito comum na ciência da religião. Por exemplo, o diálogo com a antropologia, com a etnografia, com a etnopsicanálise, com a psicanálise, com a política. Dessa forma, não é muito comum. Então, às vezes, eu me sinto bastante perdido assim, de orientação, de gente para conversar, de gente para aprofundar a pesquisa mesmo. Então, isso tem sido bem difícil. E a outra coisa é que esse ano eu não saí, cara. Eu não podia sair, eu estava com a imunidade péssima, com um problema gravíssimo de saúde no quadril, fiz até uma cirurgia no meio da pandemia. Então, assim, eu estou há bastante tempo sem conversar com as pessoas que são, digamos assim, sujeitas, né, da minha pesquisa. E isso me quebrou muito. Aí eu fico com aquela sensação assim, é quase que eu tivesse um ano sem pesquisar. É claro que eu estou pesquisando, mas livros, né? Livros. E não a escuta, o campo, o calor da pesquisa, eu tô distante dele. Assim. Isso me deixou bastante preocupado esse ano, mas o orientador falou que, se preciso, a gente recupera esse tempo lá na frente, arrumar uma extensão por força da pandemia e tal. Então, eu dei uma acalmada, assim, mas realmente a pandemia impactou bastante, bastante. Tinha muito medo de ficar doente e de morrer. Minha filha é muito nova, eu não queria morrer. E aí eu fiquei em casa, assim, tava com muitos limites aí. Mas agora eu acho que vai dar certo. Eu quero fazer uma pergunta. Ô, Gito, já tá na coisa das perguntas ou não? Tá sim. Só deixa eu dizer a vocês que houve uma manifestação, sei lá, de extraterrestre, alguma intervenção na casa da Bela, alguma coisa aconteceu que a gente está tentando investigar aqui, porque deu uma travada e caiu, bom, pelo menos para mim, caiu todo mundo. Eu não sei se vocês caíram, porque quando... Mas acho que não foi nada da minha internet, não. Eu tô aqui. Ai, que susto, achei que já era o capeta já falando já, Bela. Não, eu tô aqui. Eu não sei o que aconteceu, gente, mas enfim, vamos tentar. Deu a impressão, né, que acabou depois de 1 hora mesmo, né? Então, a gente vai tentar investigar isso, porque eu acho que o Zoom ele encerra em 1 hora quando você não paga. No nosso caso, a gente paga. Então, a gente vai cobrar lá do Zoom, lá, né? Não sei o que a gente pode cobrar, mas a gente vai ver o que a gente pode fazer, né? Então, vocês desculpem. Eu não encerrei nada, gente, pelo amor de Deus. Eu tô aqui viva, ouvindo tudo. Aí, aí então, eu acho que, como caiu, né? A Belinha tinha posto também para gravar, aí deu um BOzinho. Vocês desculpem, eu acho que tem gente que caiu com a gente aqui e não voltou porque não sabe sobre esse novo link. Eu mandei no Instagram para algumas pessoas, tentei mandar aqui de volta, né? Mas o cara aqui que paga o Zoom para nós falou: a aula caiu? Falei: caiu. Agora ele escreve se é porque eu não paguei, aí a gente já sabe qual é a culpa, né? Mas é isso, gente. Então, vocês desculpem essa queda, desculpa aí, viu, dos anjos. Relaxa, de boa. Gente, agora eu queria que nós perguntássemos e que você ficasse muito à vontade para ligar seu microfone
e para falar, tá bom? Ou para escrever no chat aqui também, a gente ter esse momento aí na paz, assim. Carol, para mim também apareceu que o anfitrião encerrou. Eu acho que é um jeito carinhoso de dizer que o pessoal não pagou a conta. Alguma coisa do tipo, assim, né? Mas a gente vê isso e ajeita, tá Gente, bom? pelo amor de Deus, eu sou anfitriã, não encerrei nada, gente, tô aqui. Errou sim. Beleza, gente. Então vamos lá para as perguntas. Vai, Lili, manda bala. Calma, Belinha, fica em paz aí, querida. Ô, Felipe, na verdade, é tudo muito complexo, né? Como você mesmo disse, eu vou tentar elaborar uma pergunta, eu não sei se eu vou conseguir. Mas a minha questão é, tipo assim, você falou que, né, e a gente percebe isso na prática também, que existe essa relação muito concreta, essa relação simbiótica entre, né, política e religião, então. E você atribui, tipo, eu não sei se eu posso, né, afirmar isso, mas seria a causa, né, dessa relação, ou até mesmo quando você falou de democracia fascista, dessa contradição de termos, porque o que eu estou vendo, só para eu tentar organizar o que eu estou pensando, o que eu estou vendo é que os conceitos, tanto na prática, né, na praxis, como na própria teoria, tem se perdido. O conceito de democracia, de comunismo, né, esses conceitos eles estão se perdendo, eles estão, né, se misturando demais. A questão é, tipo assim, a gente entende que isso passa pela religião, mas ela é a causa? E só puxando mais um pouquinho para outra questão, como que você vê isso sendo construído depois na história? Porque a gente tem, por exemplo, a gente que é de uma geração, a gente, né, estudou, né, historicamente, não, olha, democracia é isso aqui, né, vamos, capitalismo é isso, comunismo é isso, tal, tal, tal. Hoje está tudo muito, né, no liquidificador, tudo muito misturado. Como que isso, né para frente, esses conceitos vão se dar para frente na história mesmo, né? Os professores de história, como que eles vão fazer isso ali na frente? Não sei se ficou muito claro as coisas que eu disse. Sim, sim. Você perguntou a primeira se a religião é a causa disso, né? Tá, então, ó, eu diria... Esse é um debate importante que é feito na sociologia da religião, na história das religiões, que é o seguinte, ó, se você pegar uma tendência mais da antropologia política, eles vão dizer que poder político e poder religioso formam, porque sempre formaram, um mesmo tipo de poder governamental, do todo. Você pega Marshall Chalins, você pega Marcel Gauchet, ele vai dizer que dificilmente você consegue imaginar e operar um poder político secularizado. Ainda que você tente montar uma estrutura como a modernidade tentou montar, uma estrutura jurídica epistemologicamente divorciada do mito e da forma religiosa de pensar, ainda que você tente essa operação, o próprio direito acaba tornando-se narrativa mítica, narrativa transcendental, narrativa teológica, e aí você está novamente num formato de poder político que pensa-se a si mesmo de uma forma transcendental, de uma forma ahistórica, e ou seja, você voltou à forma religiosa de pensar o poder. O poder como uma totalidade abrangente, o poder como uma forma de equivalência das diferenças, o poder como uma forma de homogeneização do social. Por exemplo, a própria lógica do direito, né? Há essa discussão atualmente, eu acho muito importante ser feita. A própria lógica do direito como uma virtualidade que sobrepõe e sobredetermina um conjunto variadíssimo de diversidades e de singularidades. O que está acontecendo aqui, meu? Então, quer dizer que tem um discurso virtual que sobrecodifica todas as existências, por exemplo, no plano de uma cidade, como se tivesse uma rede de cobertura moral ou de cobertura cobertura normal, né, normalizadora,
acima de todos e todas nós. E um atentado contra essa rede te move ou te consagra, né? Você pode usar essa expressão. Te consagra da posição de uma cidadã para a posição de uma criminosa. Que operação é essa, sabe? Isso, é de que lógica essa operação? Há quem diga, então, que mesmo essa operação contemporânea ou moderna, ela ainda funciona na forma de um poder religioso. Então, há toda uma corrente que vai dizer, não se trata de pensar quem é a causa, é a religião ou o poder. Se trata de pensar que a religião é uma forma de governo, enquanto o poder é uma forma, não à toa, a expressão é soberania, né? Se a gente for pegar a teoria política, a filosofia política, o conceito é soberania. Olha só como isso é curioso. Ou como isso não pode ser meramente acidental, né? A gente não pode atualizar um conceito da antiguidade sem pensar em todas as suas raízes ontológicas, todas as suas raízes políticas. Então, a gente chama o Estado de soberania, ou a gente chama o direito de soberania. E de onde isso emerge, né? Então, eu prefiro pensar assim, Lilian, a gente não está falando de algo que produz algo. A gente está falando de isso o Laclau ensina isso quando ele vai falar sobre a formação dos populismos. Ele não pensa assim, qual é o elemento que funda o outro? É o econômico que funda o político ou é o político que funda o econômico? Ele vai dizer, não, pega isso, pega essas coisas, essas realidades, ponha no mesmo plano e relacione a intensidade dessas forças. E pense o seguinte, essas forças se relacionam para montar, agora a expressão para montar um espaço dentro do qual ela vai colocar uma população, dentro do qual as forças vão governar. É muito parecido com o conceito de dispositivo que aparece na filosofia política francesa. O que é o dispositivo? É uma rede onde as partes da rede estão dispostas numa mesma horizontalidade. Com essa rede, você abraça uma população e conduz a conduta dessa população. Aí você pergunta, quem está conduzindo? É a economia? É o direito? É a religião? Ou é a política? Então, é a governamentalidade de tudo isso, ou é a rede de tudo isso, que num certo plano ou num certo tempo de intensidade é mais ou menos funcional. Hoje é superfuncional. É tão superfuncional essa governamentalidade entre religião, política, economia, que a gente passou por uma pandemia bizarra, nós estamos com 150 mil mortes e há discussões no plano midiático e no plano macropolítico sobre 45% de ótimo e bom para o governo que simplesmente, desculpa a expressão, defecou para o problema da pandemia, sabe? Então, é muito eficiente. É como, Lilian, se as forças estivessem bem posicionadas para abarcar um tempo, um lugar, um conjunto de mentalidades. Aí você diz, tem gente que excede isso? Claro que tem. Tem gente que resiste a isso? Claro que tem. Mas no macro da política e no plano geral da política, a força governamental continua sendo essa. Então, há um tempo, eu parei de pensar em quem causa quem e passei a pensar nesse plano. Assim. O Deleuze chama isso de plano de organização. E no plano de organização, todos os agentes, você também pode substituir o agente por discurso, você pode substituir o agente por organizações, enfim, todos os agentes ou as forças que agem para governar, elas estão no mesmo plano. Então, não é um que causa o outro. É a relação entre eles, bem disposta ou bem ajustada, que faz a governamentalidade. O Laclau, por exemplo, vai sempre trabalhar com um discurso. Ele está sempre perguntando o seguinte, sob que condições históricas foi possível que
o discurso da religião, o discurso da política, o discurso da economia, o discurso das redes convergissem para um mesmo projeto. E por que esses autores estão pensando assim? Porque eles querem se livrar dessa ideia da modernidade, de que quem funda o poder é a razão. Ou seja, a modernidade vai pensar sempre assim, né? Quem funda quem? Se eu respondesse de uma forma moderna, eu diria: quem funda o poder é a razão. Só que isso é um mito. Porque quem funda o poder é o mito. E quem funda a razão também é um certo mito sobre a razão. Então, eu não acho produtivo, sabe? Buscar desse jeito. Quem funda quem? Aí, a segunda questão. Me lembra aqui, só um detalhezinho para eu pegar. A segunda questão. A questão dos conceitos em relação, né, a eles estarem tão misturados, né, democracia, comunismo Isso. e tal, e como que Tá. isso vai ser passado, né, Então, essa questão da democracia. Na filosofia do direito, de autores como o Giorgio Agamben, por exemplo, ele vai trabalhar o conceito de estado de exceção, que é quando dentro de uma ordem jurídica você consegue dispositivo legal para fazer aquilo que é contra a lei. É quando, em nome da lei, você suspende a lei. E você nunca é chamado de criminoso por isso. O Agamben vai desenvolver toda uma teoria. Ele tem uma outra ideia que ele vai chamar de ditadura constitucional. Olha só isso. Tem gente chamando isso de lawfare, ou lawfare, né? O estado da lei. Tem gente que está chamando isso de... Por exemplo, tem um brasileiro chamado Rubens Casara, chamando isso de estado pós-democrático. Então tem aparecido uma série de categorias para tentar captar essa ambiguidade aí da democracia liberal, ou da democracia neoliberal. Então já tem aparecido. A própria lógica da necropolítica, né, que é o conceito do Mbembe para falar desses problemas, é isso. Para ele, é uma razão necropolítica. Esse mundo em que se usa o direito, em que se usa o normal, em que se usa o racional como forma de gestão das mortes. Então, sim, tem aparecido vários conceitos interessantes para tentar pegar essa ambiguidade. No meu trabalho, lá no início, eu trabalhei com a ideia de exceção. Sempre trabalhei com a ideia de exceção. Por quê? Porque o conceito de exceção que aparece no Giorgio Agamben, ele é muito útil para a gente pensar a relação entre o poder religioso e o poder político. Porque, na lógica da exceção, é assim. O direito, enquanto força soberana de uma democracia, decide transcendentalmente a morte ou a criminalização do outro. Quem decide é o direito. Pensa assim comigo. Quando a gente nasceu, a gente não, como eu posso dizer? A gente não consensuou com o Estado um tipo de lei que nos agradaria ou que nos faria bem. A gente simplesmente foi inscrito numa certa normatividade contra a nossa vontade, ou seja, transcendeu inclusive a nossa liberdade, transcendeu inclusive a nossa escolha. E quando a gente faz algo em nome de uma liberdade que é considerado crime por parte do Estado, nós entramos na rota da criminalidade, entramos numa rota de conflito com o Estado, e daí ele pode, inclusive, ou nos aprisionar ou retirar nossa vida, ou nos abandonar à morte, que é o que ele faz com as favelas nesse país todo dia. Isso é religião. Esse processo aí é religião. Uma vontade soberana, a sua vontade, que decide sobre sua vida e sobre sua morte. Isso é assim que o direito funciona no estado de exceção. Para esses autores, como Agamben, como Walter Benjamin, como Carl Schmitt. O direito pode decidir sobre a sua vida e sobre a sua morte. E você raramente tem poder para resistir, para se contrapor a essa operação. Ou seja,
esse modo de gestão da vida e da morte, quem sempre fez isso na história da humanidade foi a soberania religiosa. Foi Deus, foi o rei em nome de Deus, sabe? Então, a exceção sempre me ajudou a pensar o problema material do meu campo, porque ela sempre considerou essa operação transcendental. Mas tem outros conceitos. A Judith Butler, por exemplo, ela tem usado muito a ideia do quadro de guerra. Ela tem trabalhado muito com a ideia de uma guerra civil permanente. Então, a democracia liberal, segundo ela, esse mito, né, da democracia liberal, ele seria um estado de guerra permanente, que é narrado como racional e vivenciado como teológico. Aí o livro genial dela, para falar sobre essa relação da religião e política, é o livro Caminhos Divergentes, que ela vai falar sobre a situação da Palestina. Aí a pergunta é, o que Israel faz com a Palestina é religioso ou político? É os dois. Entendeu? É uma sobreposição de território mítico com território político, geopolítico. É uma prova de que a distinção disso é impossível. E ela vai concordar com uma série de geógrafos, políticos e tal, que vão dizer: a Palestina é o maior campo de concentração a céu aberto da nossa história. Só que, como é invisibilizado por uma diplomacia, funciona a mortificação, o governo das mortes. Então, esse é digamos assim, esse é o véu sacrificial que oculta a nossa democracia. É como se fosse assim, ó, agora a gente que é crente vai entender bem isso, né? Imagina um trono cercado de glória e muita nuvem. Você olha no trono e você diz, ele é cercado de glória, ele é cercado de muita nuvem, de fumaça e tal, de raios, trovões, é a figura do Apocalipse. E você não consegue ver se alguém governa dali. Na visão do Apocalipse, o apóstolo, o João diz, e eu vejo algo como um cordeiro sentado no trono. Lembra disso? Ele vê que tem alguém. O que é a democracia? A democracia é criar tanta névoa, tanta glória, tanta liturgia, tanto paramento, tanta burocracia ao redor do governo, ao redor do trono, ao redor da soberania, de modo que a gente não enxergue que não tem nada ali. Ou seja, é vazio, é falso, ou, na nossa leitura teológica, é idolátrico. Só que como tem liturgias em volta, tem cargo, tem dinheiro movimentando, sabe? Tem sistema, tem lógica, tem lei, tem direito, tem posse. Essas seriam as liturgias da democracia, né? A gente acaba perdendo a ideia de que o que está governando ali mesmo, no meio, é uma virtualidade, ou seja, é um conceito, é um mito, é uma narrativa. E essa narrativa, e é esse processo de narrativização do poder, que a gente poderia substituir como glorificação do poder, isso é baita religioso. E a democracia vive desse feitiço. Gente, na moral mesmo, desculpa dizer isso, mas Bolsonaro é nada. Sabe? Como é que o poder é regido por uma família miliciana? Eu sempre disse isso, não é de agora não, tá? A minha vida no Rio de Janeiro, o que eu vi no Rio de Janeiro, me dá muita tranquilidade para dizer, nós elegemos uma família miliciana. Pensa assim, gente, ó, com relação ao ideal democrático, o que é o ideal democrático? Um governo ilustrado, um governo racional, um governo eficiente. Olha, isso aí é a propaganda política do PSDB, o ideal democrático. O que é o Bolsonaro e a família Bolsonaro em comparação ao ideal democrático? É uma mentira.
É um embuste, como diria o meu pai. Aí a questão é, por que é possível? Aí os estudiosos, como Laclau e outros contemporâneos, vão dizer, é possível porque a democracia é isso daí. Essa democracia moderna, essa democracia liberal, ela é um discurso de racionalidade ocultando uma operação fascista. Aí, esses conceitos aí que eu disse para você, e vários outros, né? Mas o estado de exceção e no entorno dele vários outros, estado pós-democrático, enfim, eles têm tentado lidar com essa ambiguidade. Então, eu acho que os historiadores vão tentar encaminhar por aí, sabe? Porque lembra o que a propaganda política dizia do governo do Bolsonaro? Era: nós somos liberais na economia e conservadores no costume. Então, isso aqui ou não é liberalismo, ou é a estratégia por meio da qual o liberalismo faz a sua violência. Pegou esse rolê? Tipo, ou isso daí não é liberalismo, ou isso daí é a forma como o liberalismo oculta o seu modo de ser violento. Aí você vai pegar um autor como o Maurício Lazarato, que escreveu um livro Guerra e Capital, que é um livro genial, arrebatador, vai ser lançado no Brasil em breve. Guerra e Capital, ele vai dizer o seguinte: o liberalismo sempre escondeu a sua face fascista. Porque ele dava aparência de direito internacional à prática da guerra. Não, isso aí é direito, isso aí é a soberania de um país se defendendo. Isso aí é a construção de uma nação se defendendo da outra. Aí vai vir o MBM e vai dizer, não, isso é prática colonizadora, isso é fascismo. Mas é em nome do progresso do capitalismo liberal europeu. Então, o capitalismo liberal europeu é fascista. Com os europeus? Não, mas com aqueles à sua borda, de onde ele extrai a sua reprodução de vida. Aí, pergunta, se você conceituar um pouco o fascismo para um índio, pergunta para o índio se o Estado brasileiro não é fascista. Ele vai dizer, claro que é, meu. Sempre foi. Ele vai dizer, sempre foi. Se é isso que é ser fascista, o Estado brasileiro sempre foi fascista. Mas essa ambiguidade tem que ser conceituada mesmo. Enfim, falei pra caramba, porque a sua pergunta me mobiliza bastante. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, muito bom. Gente, vocês podem abrir, se quiserem, né, e fazerem suas perguntas. Eu só queria ter uma colocação aqui sobre a Carol Tassara, né, que ela fez um estudo muito interessante, foi parar até na Globo, mano. Que é chique demais, né? Sobre a questão dos julgamentos, né, Carol? Vai fazendo assim se eu estiver falando certo, né? E que eu tenho medo de falar errado, porque eu tenho dificuldade com as expressões jurídicas aí do direito e tal. Mas que tem muito a ver com o que o dos Anjos está falando. Carol, você se importa de o que é que eu fale ou você pode tocar nesse assunto aí? Eu acho que a gente podia entrar nessa fala que é muito louca, assim, de imaginar que dos 10, 8, né? Agora... Vai lá, Carol, manda bala, por favor. Posso falar sim, a internet aqui tá meio ruim, mas, primeiro, super te parabenizar, Felipe, incrível isso, toda a sua exposição, seu conteúdo muito rico, e assim, eu trabalho com o sistema, porta de entrada do sistema prisional, né, sou defensora pública, então, assim, muito do que você falou, eu estou acostumada, assim, né, eu estudo e eu lido com isso no meu dia a dia, mas me chamou a atenção essa relação que você fez com a questão do sacrifício e faz muito sentido, né? É até meio apavorante, sei lá, mas fez muito sentido, assim, muito rico o seu estudo, sua pesquisa, e estava até pensando aqui, tem pessoas que
contato que vão com a Chanel, que lida direto com o pessoal. Vanir Mendes também é uma das líderes, né, dos movimentos de mães, e é crente, né, minha parceira de oração, mas você vai conhecendo na caminhada. Isso que o Gito falou da pesquisa foi, enfim, a gente faz pesquisa constante lá na porta de entrada do sistema prisional, e aí, enfim, a gente acabou de lançar uma pesquisa dos 2 últimos anos, né, e mostra o perfil das pessoas presas em flagrante, que bate muito com o perfil das vítimas da violência do Estado, que você mencionou aqui. Né, era 77% de negros, né, pretos e pardos, bem estabelecido lá a geografia, né, enfim, também a criminalização da pobreza de uma forma bastante clara, são os moradores da periferia, que ganham até um salário mínimo, etc. Enfim, essa foi a pesquisa que a gente lançou agora recentemente, enfim, a gente sempre faz essas pesquisas, né, e ela se confirma, mas chamou muita atenção agora esse recorte específico da porta de entrada, sabe, o racismo estrutural de uma forma tão gritante, e como bateu, assim, o percentual era exatamente muito parecido com o que você trouxe das vítimas da violência, né? Então são os matáveis, né? E se não foi morto, deu a sorte de ser preso, sabe? É muito inquietante isso. Mas, enfim, só para te dar super parabéns, eu fiquei muito impressionada aí com o que você trouxe, mais uma vez, essa questão da relação com o sacrifício, né, que está por trás desse discurso de legitimação. Com muita coisa para pensar aí. Obrigada. Nossa, eu que agradeço muito aí. E quero ler, hein, a sua pesquisa. Por favor, me manda. Se puder, vai ser um prazer, cara. Muito obrigado. É isso, assim. Você conhece você conhece a Natasha Neri, antropóloga, e a Ivani Mendes, que é uma das líderes do movimento de mães? Porque senão eu preciso te colocar em contato com elas. Eu vou precisar, sim. Eu conheço elas, claro, de ouvir falar das redes, e eu também fui numa palestra do IBCCRIM, que ela estava também. Então, conheço ela, sim, mas não assim pessoalmente, sabe? Vamos marcar esse contato, sim. E, poxa, quero muito ler aí o seu trabalho, e é isso mesmo, assim, o Luiz Vacan, ele vai dizer que há uma ponte, né, entre a periferia, entre os espaços de exceção e os espaços de encarceramento. Ele vai dizer que é uma ponte. Quando o Estado não mata, ele encarcera, criminaliza e encarcera. E a gente está falando, sim, de uma mesma biopolítica com só distinção nos tratamentos, né? Mas, sim, estamos falando de um modo de governar vida e morte que consagra uma juventude negra, pobre, periférica, à morte ou a uma morte que vai demorar um pouco mais, uma morte mais prolongada. Isso é assustador, assim. Isso é assustador. Mas valeu demais, Carol. Quero muito te ler aí e aprender mais e ouvir mais e a gente se conhecer, conversar mais sobre essas ideias todas. Preciso muito. Dos Anjos, mano, eu até peguei um livro ali enquanto você falava, do José Comblan, o velhinho, né, padre, gente fina. E, cara, eu queria entrar num lance teológico, mano, que dá um BO do cacete, mano, que é a questão do sacrifício, especialmente em relação ao do Cristo, né, cara, que em muitas das teologias históricas, especialmente ortodoxas, né, especialmente nas igrejas históricas, o pai pede para o filho o sacrifício, certo? E esse sacrifício como redenção, que é até curioso, mesmo as expressões, né, do projeto do Dória e tudo mais, né, como a redenção da humanidade. E então é um pai que, cara, tem uns agravantes, né, mano, na crucificação de Jesus, porque, segundo a teologia,
essa teologia, né? Jesus, ele é o sacrifício de Deus pela humanidade. Deus também é aquele que o abandona à cruz, né? Cara, isso teologicamente a gente consegue fazer análises e interpretações e tudo mais. Mas a minha treta, mano, é como isso é passado nas igrejas, né? Como essa ideia do sacrifício, ela também é misturada com a ideia do sacrifício do Antigo Testamento, Opa! que era o bichinho levado no lugar, né? Opa! Para o perdão. Então, assim, você pega o Jesus, que é o cordeiro imolado, né? E você faz uma Opa! associação com a parada de Israel. E como é que as igrejas passam essa noção de que há vítimas, especialmente das periferias, também são parte desse sacrifício, né? Para uma sociedade sadia, para uma sociedade pacífica, precisa morrer o sacrifício. O cordeirinho é vítima da violência, certo? Então, assim, a minha pergunta é, mano, o que a gente faz, cara? Como que a gente intervém numa comunidade de fé, num diálogo, cara, nas expressões, para não perder. Cara, porque é foda, né, velho? Porque, assim, a gente tem, por um lado, uma tradição cristã, que a gente é apegado a ela desde pequenininho, só que Sim. isso agora é usado para favorecer um estado de opressão em nome de Jesus mesmo, né, cara? Exato. Então, assim, a gente está numa crise, né, mano? Ética e ótica, como você disse, né? O olhar em relação a esse texto e o olhar em relação a como é que a gente traduz isso. E como é, a minha pergunta agora, como é que a gente faz, mano, para continuar anunciando o evangelho, o amor e essas paradas todas para uma comunidade tão viciada já nos elementos religiosos, né? Porque, cara, por exemplo, para a gente falar numa igreja, eu tô pensando em mim, que de vez em quando vou por aí falar numa igreja, é preciso uma desconstrução para depois você colocar a tua ideia, certo? Só que essa desconstrução, mano, você não faz num acampamento, você faz em umas 3 eternidades, né, mano? Então, assim, ferrou, né, mano? O que a gente faz da vida? A minha pergunta é o que a gente faz da vida agora, mano? Você já pensou nisso? Porque eu tô pensando hoje. Já, cara. Olha só. Já pensei nisso. Sempre que eu falo sobre a pesquisa, eu já passei uma situação complicadíssima, mano. Que me colocaram para falar com um cara colombiano e falaram que ele era professor universitário lá de sociologia e tal. Só que ele nunca tinha falado para ninguém que ele era cristão. Então todo mundo conhecia ele como professor de sociologia, mas ele não tinha saído do armário quanto à sua fé. Uhum. E aí, mano, eu metendo louco, falando do sacrifício para cá e para lá, sacrifício para cá e para lá, mano, o maluco, Gito. E galera, ele me cortou. Ele acusou o golpe, né, como a gente gosta de dizer aqui em linguagem popular, ele me cortou, iradíssimo, e ele falou, não, aí você foi longe demais. Aí ninguém entendeu nada, ficou todo mundo olhando para ele assim, o que está acontecendo aqui? Que o professor está agindo assim e tal? Porque tocou nesse tema, mano. Você toca aí nesse lugar, mano. E aí o cara saiu do armário, foi super agressivo, ficou um climão absurdo na mesa, assim, no evento, me pediram desculpa e tal. E era presencial? Mano, porque assim, você toca no dogma, bravo, mano. Mano. Você toca no coração, assim, da dogmática cristã. Sim. Especialmente nesta grande narrativa do cristianismo, segundo a qual Deus, para perdoar pecados, precisa do sacrifício de uma vítima santa, ou de uma vítima impecável na proporção da santidade e da justiça de Deus. Porque, como eles vão dizer, né, não há
sem derramamento de sangue. Derramamento de sangue. Então, o que acontece? Então, é muita coisa para falar sobre isso, mas sempre me perguntam isso. E eu acho que com vocês aqui, para vocês, eu posso dar uma acelerada para dizer, tipo, como eu lido comigo e em mim essa questão hoje. Assim, depois de estudar para cá e para lá o sacrifício em várias teorias, em vários autores, em várias tradições, hoje, a minha perspectiva teológica pastoral é: Jesus assume voluntariamente o lugar da vítima para destruir o modo de matar dos religiosos, para deslegitimar, para expor a vergonha, como vai dizer o apóstolo Paulo, né? Para trazer aquela vergonha à posição de espetáculo, para dizer: esse modo por meio do qual vocês matam em nome de Deus, aí não está a justiça. Porque se aí estivesse a justiça, vocês não matariam Deus. O sacrifício é aquele procedimento que escala. Você começa matando um outro, daqui a pouco você está matando um povo, daqui a pouco você está matando uma nação, daqui a pouco você está matando o próprio Deus. E você não vê, você não percebe mais diferença nessa escalada até o que eu chamo de violência em Deus, ou a violência transcendental. Então, o que Jesus faz? Inclusive, é possível fazer uma hermenêutica disso a partir dos mesmos textos que os caras usam para fazer uma hermenêutica sacrificialista. Você pode demonstrar que é justamente o que Jesus está fazendo, é justamente desativando a lógica sacrificial, segundo a qual os religiosos que mataram ele julgaram estar matando um pecador como uma forma de culto a Deus. Isso é claro no Evangelho de João. É claro que os sacerdotes que mataram Jesus julgaram estar prestando um serviço a Deus. Jesus fala isso no Evangelho de Mateus também. Então, do ponto de vista dos religiosos da época, o sacrifício de Jesus é expiatório. Do ponto de vista de Jesus, o sacrifício dele é revelatório. O sacrifício dele revela a injustiça do esquema sacrificial, de todo julgamento. Então, a pergunta é, as teologias se dividem aí. Por que Jesus teve que morrer desse jeito? A tradição sacrificialista vai dizer, teve que morrer desse jeito para Deus redimir ontologicamente o pecado. A tradição não sacrificialista vai dizer, não tinha que morrer desse jeito, ou vai dizer o que eu tenho dito para mim mesmo. Tinha que morrer desse jeito porque esse era o único modo de mostrar que aquele método de matar em nome de Deus estava equivocado. O único modo de destruir a violência sacrificial é passando por ela e revelando a sua injustiça. Então, Jesus assume esse lugar com esse propósito. Então, Jesus não assume esse lugar para reforçar esse lugar. Jesus assume esse lugar para destruir esse lugar. E aí você pensa assim, se você pensar o sacrifício como imagem máxima das violências estruturais e das violências sistemáticas de uma sociedade, ou seja, o sacrifício pega uma violência estrutural e eleva a potência transcendental. Isso é o sacrifício, é matar Deus. Se você pega isso e você destrói isso, você destrói todas as formas de justificação das violências estruturais. Então, de certa forma, ao destruir o esquema sacrificial, Jesus está nos libertando das estruturas de violência em Deus, ou das violências em nome de Deus. Então, é possível fazer essa leitura. Eu escrevi um texto em Gálatas, que vai sair aí com o Kenner em breve, que eu fiz uma síntese ali de como é que eu fui tratando isso. Mas o que eu diria é o seguinte, para a gente pegar o problema direito, porque assim, não dá para pegar um problema que é do tamanho da nossa existência, como você falou, né? Nós crescemos ouvindo isso,
Não dá para pegar um problema desse e querer resolver ele em 20 minutos. É. Esse não é um problema conceitual. Esse é um problema existencial. Uhum. Nós passamos a nossa vida toda cantando Aline Barros, dizendo, por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado Exatamente, foi mano. como uma flor quebrantada no jardim. Nós passamos a vida toda subjetivando essa narrativa. Uhum. Aí tem uma coisa, não tem, é possível mudar uma chavezinha só e continuar cantando tudo isso. Desde que você cante tudo isso, não da perspectiva de um Deus que tinha que matar Jesus, mas da perspectiva de um Jesus que é tão ousado e leva tão ao extremo o seu desejo de transformação, que ele fala assim, o que vocês têm de pior para eu destruir aqui, sistematicamente falando? É essa cruz? Então deixa eu mostrar para vocês que isso daí é vazio de justiça. Uhum. Então, assim, você pode pegar... inclusive, eu acho que isso é bem simples, né? Tipo assim, não é a cruz, é Jesus, né? O Moltmann tenta dizer isso para os conservadores, quando ele escreve o Deus crucificado. Ele fala assim, olha, não é a cruz do crucificado, é o crucificado da cruz, pô. É o que ele está fazendo com a cruz, e não o que a cruz está fazendo com ele, sabe? A cruz como essa máquina de matar, né? Ele ressignifica, né, nele, no seu próprio corpo, né, o sentido de sacrifício, né? Até porque Isso. Hebreus também vai chamá-lo de sumo. Eu estava pensando nisso enquanto você está falando. Vai chamá-lo de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, né? É muito acho isso curioso, lindo, cara, porque sumo sacerdote, né, é responsável pelas paradas todas no templo, mas também, enquanto sacerdote, né, é o único capaz de colocar o cordeirinho para morrer, né? Então ele é ao mesmo tempo aquele que morre e aquele que mata, né? No caso ele, né? Então ele morre, mas ele mata a cruz, né? Isso, perfeito. Ele mata a cruz, né? Ele mata ele ressignifica o sacrifício, né, cara? Isso, ele morre para matar a cruz, ele ocupa, aí na linguagem política contemporânea, ele ocupa o lugar da vítima, o lugar do sacrificado, para expor a posição injusta do sacrificador, ou a posição pecadora. E onde está isso? Aí o pessoal sempre me pergunta, onde está isso na Bíblia? De onde você tirou essa ideia? Então, quando Pedro prega o primeiro sermão em Atos dos Apóstolos, ele vai dizer exatamente isso. Olha, vocês assassinaram o justo de Deus. A expressão o justo de Deus não está aí acidental. Porque a disputa política no sacrifício é: onde está a justiça? A pergunta que o sistema sacrificial quer responder, mitologicamente, é essa: onde está a justiça? Se nós matarmos esse corpo aí e restabelecermos a paz, a justiça está do nosso lado. Agora, se nós matarmos esse corpo aí e não conseguirmos restaurar a nossa ordem, que é a discussão lá do João, então a justiça estava do lado desse corpo aí. O que acontece com Jesus? Jesus é ressuscitado por Deus de dentro da morte. Exatamente. Então, e aí, o significado da cruz em Jesus é porque ela tem ressurreição, certo? Exato, exato. Então, é a ressurreição que diz, está injusto. Meu cérebro não bugar aqui, né? Não, então, não, na perfeito. Intervenção divina, porque é o Deus que ressuscita o Cristo, certo? No poder que há em Deus, que há o significado, o novo significado em relação ao sacrifício. Porque o justo de Deus foi levantado dos mortos, né? Exatamente. Tipo, se Jesus tivesse ficado morto, os religiosos pensariam: o nosso sistema sacrificial é justo mesmo. Por quê? Porque ele garantiu a pacificação. Ele garantiu. É o que os caras estavam conversando em João. Ou a gente mata esse jovem, ou ele mata o nosso modelo de vida. Então a gente mata logo ele, que é melhor que morra um do que morra a nação inteira. O que eles estão falando? O sistema depende da eliminação dessa diferença aí. A gente tem que matar esse jovem. E aí você mata esse jovem e Deus não está do lado de quem mata o jovem, não está do lado do sacrifício. Deus está do lado do jovem e tira o jovem de dentro da morte e diz assim, ó, vocês... E Pedro diz, ou Atos diz, vocês assassinaram. Ou seja, o discurso do assassinaram desmoraliza a prática sacrificial. Sim. Não é que vocês consagraram o justo de Deus. Não, não, não. Vocês assassinaram.
não havia justiça, não havia santidade. Aí, beleza, eu começava por aí e tal. Mas é pior do que isso. Porque se você pega mesmo as lógicas do Antigo Testamento, mesmo o percurso em Levítico, que é um rolê que eu vou começar a fazer com a galera aqui semana que vem, para chegar aí onde você está falando, porque como você bem disse, perfeitamente bem disse, não dá para falar isso. Eu estou falando isso com vocês porque esse ambiente é super descontraído, super maneiro de falar isso. Mas se eu falo isso quebra completamente uma lógica positiva, de certo modo, a Dona Maria. Vamos supor, Dona Maria está lá firme e forte, Deus entregou Jesus como sacrifício para ela, certo? No lugar dela. A gente até fala, olha, a cruz era nossa, ele tomou para si o que era nosso. Cara, isso dá uma dor de cabeça da Dona Maria, que amanhã ela volta à teia, mano, pôr no fogo nas quadrangular tudo. Começa a pôr no fogo na quadrangular, depois bota nas outras, né? Porque dá um parafuso, né, mano? A gente fica... Dá. Eu li isso aqui, eu te falei do livro, porque esse velhinho, ele fala disso. E, cara, e quando eu li, eu leio discordando, né, das pessoas. Ou concordando, depende. Mas eu falei assim, pô, esse velhinho aqui é a mesma coisa que o colombiano. Eu falei, peraí, aí como é que vai fazer, mano? Né? Então, assim, nessa leitura eu já comecei a ficar meio assim, o Jesus matou a cruz, né? Essa era a frase que vinha na minha cabeça, né? Matou o sistema da cruz, né? O sistema da injustiça. Mas é uma parada dos anjos que, cara, é muito complicado. É uma quebra de paradigma total. Talvez seja a principal quebra de paradigma da minha existência. Né? Eu acho. Porque você dá novo significado à morte de Jesus, né? Que tira o rito sacrificial, mas coloca o voluntariado, né? Aquele que se coloca no lugar do outro, se entrega como o cordeiro, o dom, né? O dom de Deus. Isso, o dom de Deus. Ele não é a vítima substitutiva, segundo a lógica da religião. Ele é o dom de Deus, para que as pessoas percebam que essa lógica de eleger um cara para morrer no nosso lugar, que ela não é justa. Aí se você vai... Aí tem uma outra problemática que eu ia te dizer cara, se você pega mesmo o Antigo Testamento, você vê, olha o argumento do Hebreus. É um sacerdote da ordem exterior às nossas ordens. Se você pega a mesma lógica sacrificial do Antigo Testamento, na minha leitura atualmente, o Antigo Testamento é uma luta hermenêutica entre o modelo sacrificial, que é o ídolo, o modelo do ídolo, o modelo da idolatria, e o modelo da santidade da vida, que é o modelo que, por afirmar a vida e a existência, não pode sacrificar nenhuma existência em nome de Deus. E esses dois modelos estão em conflito no Antigo Testamento o tempo todo. É um povo que acredita que Deus pede sacrifício, e uma experiência espiritual que diz assim, não, eu quero misericórdia e não sacrifício. E esse papo de eu quero misericórdia e não sacrifício, ele não é do Novo Testamento. Ele é do Antigo Testamento, é da profecia. Então, já existia em Israel uma experiência religiosa dizendo, não. Esse negócio de sacrifício tem a ver com os modelos idolátricos da religião. Tem a ver com substituir a existência do outro por uma imagem e matá-la em nome dessa imagem. O modelo da santidade não é esse. O modelo da santidade é preservação radical da vida, de todos e todas. Em nome da santidade de Deus, inclusive. Misericórdia. Misericórdia significa isso, exatamente isso. Mano, a capacidade que a gente tem de transformar, né, a angústia em bater do coração, né, cara? Olha Total. Que coisa louca, né? Misericórdia. Total. Misericórdia. Mano, então, isso é muito legal, né? Isso vai longe, né, mano? A gente pode longe, mais umas 3 semanas para conversar disso. Total. É muito louco, só né, de mano? sacrifício. Eu quero indicar um livro para vocês, então, mano. Por favor, mano. E a gente tem que pregar por aí pianinho, na hora da Santa Ceia, rapaziada. Nada de falar que o Duza falou lá que tá tranquilo. Na hora da Santa Ceia, eu tomo em memória do fim.
Eu não Em estou com memória da repetição. morte da cruz, É, né, em mano? memória da morte da morte. Olha só, esse texto aqui, ó, é um pastor metodista americano, a violência sagrada e a hermenêutica da cruz. Uhum. A violência sagrada, Paulo e a hermenêutica da cruz. Cara, pensa assim, eu acho, esse texto aqui, mano, é uma experiência espiritual absurda. O outro, Certo, vê aí, eu acho que eu escrevi certo, ó. Violência sagrada, Paulo e a hermenêutica da cruz. isso, exatamente. Pra galera Que é esse comprar. aqui, ó. Esse é um pastor metodista, tá? E esse aqui, ó, é um teólogo católico que estudou no Brasil uma época e ele diz assim, o texto é: o pecado original à luz da ressurreição. À luz da ressurreição. Uhum. E o subtítulo é A Alegria de Descobrir-se Equivocado. É nóis. É nóis, mano. Esse texto aqui também é uma pedrada na alma. E aí, por último, assim, para a galera que... Beleza, ó, dos anjos, eu sou conservador, não quero fazer essa conversa. Tudo bem. Então você pega o Moltmann, o Deus crucificado, que já vai ser uma libertação boa para você. Você já vai ver que o Moltmann está ensinando a gente a pensar de dentro do protestantismo conservador é o seguinte: nós não adoramos a cruz do crucificado, nós adoramos o crucificado da cruz. E que assume a posição da vitimização, ou da vítima, assume a posição da vítima, para se identificar com todas as vítimas do mundo. Essa é a narrativa do Moltmann. E assim libertar todas as vítimas do mundo dos modos de matar. Uhum. É um conservador que ele não vai tirar do lugar quase nada, mas ele já vai dar uma perspectivinha que quando você cantar Aline Barros ou quando você participar da ceia, vai ser uma coisa leve. Você não vai achar que está matando Deus. Você vai achar que está no banquete do Cordeiro que destruiu a morte. É diferente. Não é uma memória da morte, não é um culto fúnebre, não é um lugar de ressentimento e de culpa. É um lugar de celebração do único capaz de, por meio do perdão, né? Aí tem a outra brisa teológica que eu acho. Jesus só subiu na cruz para perdoar a humanidade do lugar mais alto da violência. A humanidade precisaria conhecer um poder perdoador, um poder perdoador radical, assim. Então Jesus vai lá. O que eu preciso perdoar para vocês entenderem que é o perdão e não a morte a solução das nossas violências? Então me bota lá de cima que eu vou dizer de lá. Então o que eu estava falando sobre isso mesmo? Eu estava falando... Perdão, você falou que é a outra perspectiva que tem aí, a outra brisa. O Moltmann, leu o Moltmann. Isso. E aí se você falar assim, pô, dos anjos, não quero também. Eu quero uma parada gospel, mas que tenha uma pegada mais assim. Aí você vai pegar um livro chamado Pecadores nas mãos de um Deus... Pecadores nas mãos de um Deus misericordioso, alguma coisa assim. É isso. Esse você acha na Amazon. E aí você não pode confundir com Deus irado, que é do Jonathan Edwards, isso, né? não é Deus irado, é de um Deus bondoso ou de um Deus gente fina. Esse livro é de um autor chamado Brian Zand. Aí você pode ler tranquilo, sem preocupação, sem neurose e sem complexidade, que é uma coisa linda também, assim. Eu estou tentando abrir aqui, Gito, para falar, para mostrar para a galera. Aqui para a galera. Eu vou pôr assim, ó, que todo mundo vai entender, ó. Pecadores nas mãos de um Deus gente fina. Aí você descobre o que esse gente fina aí significa. Mas eu acho que é gracioso, mano. Um negócio assim. The sinners and hands of loving God. De um Deus amoroso. De um Deus amoroso. É uma coisa bonita, assim. É igual o mundo cristão. Só que nessa lógica que eu gosto de chamar de gentil de Deus. Essa é a coisa linda. É Brian Zand. E foi traduzido na editora Vida um outro livro dele sobre o perdão. Perdão incondicional. Uhum. E ali, em alguns momentos... ali, esse texto é para tirar a ênfase da morte, colocar a ênfase no perdão e na ressurreição. Isso muda tudo. Tipo assim,
e salva a nossa vida dessa religião violenta, Sim. salva a nossa saúde mental desse Deus tirânico, porque ele mora com a gente, esse Deus aí que põe culpa. Ele mora com a gente. Então a gente tem que se libertar dele todo dia. Dos Então, anjos, esse cara, mano, que a gente pede pra ele tomar conta das nossas vidas, ele matou o filho dele, mano. Entende como que é pesado, né, cara? é Você fica pesadíssimo. meio que numa crise, assim, ó, cuida de mim, mas tipo assim, pega leve, hein? Tipo, não, né? E aí os caras vão dizer, não, mas ele fez tudo o que tinha que fazer com Jesus, né? Agora, a lógica invertida é, opa, peraí, Jesus, né, tinha um outro esqueminha na parada, né? É, Tanto é que é assustador aos anjos, né? Como diz alguns textos, né? Os assustador. caras ficaram pensando, pô, mas que parada é essa aí? Nós que somos preparados aqui para pôr fogo no Jesus com essa conversinha, né? Cara, isso é muito legal, velho. Reanima a fé da gente, né, mano? Total. Mesmo. Cara, enfim, como você falou, eu ficaria 3 semanas sobre isso. Então, aí Vai eu já pra lembrei de longe. outra coisa aqui, né? Ah, Esse negócio do Deus que mora com a gente e tal, ter matado o filho. Vocês assistiram aquele filme Mãe? Com aquela mina. assisti. Então, o Mãe, cara, com quem que você ficou? Você tem que. Aí é uma coisa muito interessante. Você tem que ter ficado bolada com aquele Deus ali. Você tá Se louco. você não se identifica com aquela mulher e não acha ele bizarro, então, o filme estava denunciando isso. É bizarra essa ideia de um Deus super narcísico que demanda a morte para a reprodução da vida, que descarta pessoas assim, para extrair delas a sua energia vital e reproduzir o próprio prazer de ver a vida acontecendo. Meu, o que eu vi de crente tentando passar o pano para aquele homem ali, eu falei, mano, vocês não entenderam nada, mano. Ô, Felipe, velho, eu saí do cinema pensando assim, que desgraça esse diretor, ele tem, mano, ele tem um trauma terrível, uma neurose com Deus. Eu fiquei uns 3 dias assim pensando, não é possível, não, Deus é gente fina, para, né? Até falar, não, meu filme chama Mãe, né? Exato. Falar dela, né? Então, peraí, deixa eu ver o outro lado. Cara, porque esse filme, quem não viu, por favor, assista. Mas assista assim, ó, com um chazinho, tá ligado? Porque se você for tomar cerveja com pipoca, vai dar ruim. Tem que ser na paz, porque e também é um filme legal para você assistir contra você, né? Aquele filme que você assiste contra Isso. o seu senso de sabe tudo aí, crentão, e já é. Gente querida, eu acho que nós temos que partir porque são 11h15 da noite e dos Anjos tem uma pequenininha, né, mano? Tá aí correndo aí, tadinha. Tá por aqui, tá por aqui. E a gente também tem que ir nessa. Então, eu queria agradecer, velho. Obrigado por você Eu que expor agradeço. para nós esse tanto de coisa. Desculpa essa última pergunta aí, moçada, que é mais teológica, mas é porque ela é tenebrosa, né? E eu queria convidar a todos e todas. Amanhã a gente vai conversar com o Macarrão, que é o Paulo Capelletti. O Macarrão, ele há mais de 20 anos mora com pessoas excluídas da sociedade, né? E na casinha dele. Ele é um cara gente boa de Deus, fez o doutorado dele também lá onde o dos Anjos fez. Acho que é o mesmo orientador, o Mossung, Mesmo né? orientador. E o Capelletti é gente fina. Então, imagina, 20 anos morando com ex-morador de rua, ex-garota de programa, ou garoto de programa ainda, né? Porque nem sempre é ex, né? Eu morei com ele 1 ano e meio. Eu acho que eu fui a pior pessoa que morou naquela casa lá, porque enquanto estava todo mundo de bem, eu estava de mal lá, só dando trabalho. E foi uma experiência muito especial na minha vida. Eu tinha ido para missões, tinha frequentado a igreja há 500 anos e já tinha começado um seminário, mas morar com gente que ninguém ama foi a minha melhor experiência de fé e foi quando eu comecei a ser cuidado por Deus, assim,
através das pessoas a quem eu odiava mesmo, né? Tinha aquele sorriso de, irmão, paz do Senhor, mas por dentro ficava pensando, pô, que traveco feio do inferno, tomara que morra logo. Aí o Senhor me pegou e me arrebentou, velho. Foi uma maravilha, né? Uma bênção na minha vida. Então amanhã, se vocês quiserem estar aí 9 horas de novo, beleza? E Duza, valeu, velho. Obrigado, viu, mano? Eu que Deus te agradeço. abençoe muito, cara. Você, sua família, e o seu quadril, e o seu Vasco, mano. Deus abençoe você demais aí, lá na IBAB também, na correria que é, nos estudos, de ter que aguentar os crentes chato, batista, enjoado. Deus te dê graça também, viu, mano? Para você suportá-los. Os presbiterianos que eu sei que vão lá também, quando querem fugir da IPB, eles vão lá na IBAB lá para ver o que você e o Ed estão falando para poder falar mal. Não é, mano? O cara faz isso aí, eu tô ligado. Então, Deus te abençoe e te guarde, viu, mano? Valeu, meu irmão. Prazer mais uma vez estar aqui contigo. E faz mais aqueles bonequinhos, mano, que você fez, por favor. Pô, vou fazer que acabou minha criatividade. Eu recebi tanto xingamento, mano, que eu vou passar um mês assim. Agora eu vou fazer de novo meus. Eles são políticos, né? Um é da esquerda, outro da direita, um é isentão. Aí Você é sensacional. É bom demais, mano. É bom demais te acompanhar aqui. Obrigado pelo convite, galera. Obrigado pela acolhida, pela parceria. Deus abençoe muito vocês. Tamo junto aí. Valeu, beijo, gente. Ó, Andresa, Crislane, Leida, Milvia, Solange, Bela, Ale Gregório, Caroline. Só tem eu e você aqui, mano, representando a classe masculina, que o feminismo dominou delas, é tudo delas. Coisa boa, é tudo delas. É mãe, Deus, né? Querida, Deus é mãe. Deus é mãe. Deus abençoe, gente. Fiquem com Deus. Beijo. Valeu. Até mais.